Oiê! A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Deixa eu baixar meu som aqui, que tá milhão aqui. Amém. Somzinho top. Pera aí, aguenta aí! Boa Vocês estão noite, bem? gente. Boa noite, povo que estão chegando. Boa noite, Letícia. Boa noite, Lili. Boa noite, Vanessa. Sejam bem-vindos mais um Trocando Ideia, mais um com novo tema, com nova ideia, com bastante coisa que a gente vai conversar hoje. Um tema polêmico hoje, hein? Polêmico, hein? Polêmico, eu gosto dessa polêmica. A Lili tá doida pra falar, fico feliz demais, porque a Lili tava aqui nos bastidores. Já começou, né? Doidinha pra falar, eu tive que cortar o microfone dela, porque ela não parava de falar um minuto. Mas glória a Deus por isso. Lili, dá boa noite pro povo que tá aí já chegando. Povo que já chegou, que já deu boa noite. Você que tá nos assistindo, dá uma boa noite aí pra gente falar com você, pra você falar com a gente. Vamos conversar hoje um pouco sobre um tema polêmico, hein? Polêmico. A Vanessa vai falar, lembrar o tema. Isso, você acha que ela vai lembrar? Ó, mentira. Lógico que eu lembro. Vamos lá, boa noite pro Fagner, Jeanzinho, Evi, papai, boa noite, mamãe. Ah, que coisa linda. O AB e minha mãe. Isso, que coisa linda. Que coisa linda. Né? Não, mas é bom, é papai, filho, é papai. Deixa o papai aí, tá tranquilo. Todo mundo sabe, quem tá chegando já sabe que é papai, já entende a benção, simples assim. Fica tranquilo, verdade. Vocês estão bem, meninas? Sim. Vocês não querem falar hoje não, é isso? Vocês não querem falar? Eu tiro aqui agora. Aí, se não quiser falar... Os comentários aqui. Não, Lili. Se elas então tá, deixa eu falar boa noite. Jean, fica quieto. Jean, fica quieto. Deixa eu falar boa noite, povo. Eu pergunto se vocês estão bem, vocês ficam aqui assim, ó. Tô bem. Aí me derruba, né? Ai, meu Deus. Boa noite, meu povo. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Trocando Ideia. Qual que é o tema, Jean? Não, isso aí eu Artista ou adorador? Olha, parabéns, Vanessa. Não errou o tema dessa vez. Taca a cola aí, eu sei que você escreveu no papelzinho. Olha lá, tô falando pra você. Ela aproveitou, Letícia, dá o seu boa noite aí pra gente. A Lili já deu boa noite falando, já mais que a nega do leite. Boa noite, meu povo. Estejam com o coração aberto e preparado, porque essa noite vai ser power. Amém. E agora um minutinho, né, que não pode esquecer, né, deixa eu já pegar aqui, para você que mora em condomínio, se não mora em condomínio, ou tem aquele grupo da família, daquele grupo lá que todo mundo gosta de tricotar, de falar da vida, pegue o link que você recebeu, se não recebeu, já manda uma mensagenzinha aqui pra Letícia, pra alguém, eu tenho certeza que a Letícia vai mandar o link para você mandar para esse grupo, pra galera, todo mundo assistir. Deixa eu mandar aqui no grupo do condomínio, que no grupo do condomínio aqui a galera gosta de arrumar desculpa, falar de tudo, vamos falar de Deus. Vamos assistir. Tem aqui a galera do vôlei, tem um monte de galera aqui, e o grupo, nós mandamos para um monte de grupo aqui, e vamos assistir a palavra do Senhor, porque é assim que compartilha aí. É isso, nós já compartilhamos com 3 grupos, 4 aqui, porque o Senhor é bom, e Ele quer falar hoje grandemente aos nossos corações. Com o tema, Vanessa, repita. Artista ou adorador? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe. Lília, chegou mais gente aí, dá boa noite pra galera, pra gente orar, iniciar o nosso tema. Boa noite para Ana Andrade, Soninha, Cida. Né? Cláudio. Isso, boa noite, pessoal. E a Glorinha, não pode esquecer. Maria, Glória, Pereira, Campos, Andrade, Oliveira. Jean, seu líder já tá te dando uma multa aí, ó. Aí, ó, seu líder te dando uma multa aí, ó. Tem um recado aqui, ó. Tá vendo? O Fagner, eu tenho certeza que você só lembrou desse tema porque a Vanessa já mostrou o livro aí. É só pra ficar um adendo aí, pra ficar tranquilo, mas o Senhor é bom. Amém? Vamos orar, gente. Pra gente iniciar, porque a gente tem bastante coisa pra gente falar hoje, que eu acho que é um tema bem legal, mas ao mesmo tempo um tema que nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui em comunhão contigo, em comunhão com todas essas pessoas que estão assistindo, em comunhão com essas meninas que têm compartilhado comigo, Senhor. Então, essa ideia de estarmos aqui batendo um papo, Senhor, que o Senhor possa nos diminuir, Deus, e o Senhor possa se engrandecer, Senhor. Para que nós venhamos a exaltar o teu santo nome, Senhor, para que nós venhamos proclamar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, o evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Nos revista da tua palavra, Senhor. Faça com que nós nos fazemos entender para que as pessoas possam compartilhar conosco e bater um papo, Senhor, referente a esse tema, Senhor, que é um tema que mexe com muito o nosso coração, que mexe com muito o nosso ego, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, Deus, nós possamos estar de coração aberto e de mente voltadas para Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém, minhas meninas. Quem quer começar falando hoje? Vanessa, você estava aqui no bastidor. É sério. A gente já passa logo a bola para você. Só para vocês entenderem, nós iremos falar sobre adoração, sobre aquilo que a gente entende, aquilo que a gente pensa. Nós iremos falar principalmente sobre 3 áreas aqui específicas, porque as pessoas que vão vir aqui vão falar sobre essas áreas. Nós iremos falar sobre dança, nós iremos falar sobre teatro e nós iremos falar sobre louvor e adoração. E sobre isso, automaticamente está envolvido nada mais, nada menos do que aquilo chamado pessoas. E quando se trata de pessoas nesse meio, automaticamente, ou a gente toma conta do nosso coração e busca o Senhor, ou a gente se torna um artista e a gente começa a mudar o foco. Aquilo que era para ser do Senhor, voltado para o Senhor, começa a ser algo que a gente começa a nos engrandecer e diminuir o Senhor. Deveria ser o contrário. Só que automaticamente a gente quer se colocar na frente das coisas. Então, automaticamente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a Vanessa já vai logo começar, porque ela estava aqui. Falei, Lili. É isso que eu quero falar. Vamos que vamos. E é isso. Fica à vontade. Boa noite, gente. Já dei boa noite para todo mundo, mas é um tema que eu confesso para vocês que mexe muito com o meu coração, né? Eu gosto muito do Ministério da Arte em geral, né? Eu posso falar que eu faço parte da dança, do teatro, do louvor, então a gente canta, dança, sapateia, rodopia, porque eu amo o Ministério da Arte e eu acredito que verdadeiramente esse é o meu ministério diante do Senhor. Foi para isso que Ele me chamou, para adorar a Ele através do cantar, do dançar, do interpretar. Essas coisas enchem os meus olhos, assim, me chamam muita atenção e me levam realmente para um lugar em que nem eu conhecia dentro de mim e nos últimos anos, né, da minha estrada de cristã no Projeto I. Eu pude me encontrar nesse ministério, eu pude me encontrar neste local de adoração que há anos atrás era tão recriminado, né, vamos dizer assim, que era tão desconhecido para algumas igrejas, que era a arte. Falar para mim de artista ou adorador, confesso, né, a gente que faz parte do Ministério de Louvor e Adoração, como eu estava dizendo para vocês ainda um pouquinho aí nos bastidores, para mim é o fio de cabelo, assim, sabe? Eu tenho um temorzinho, assim, né? E toda vez que eu estou ministrando louvor, tudo, e a gente vê a glória de Deus se manifestar, e é uma bênção, tudo, eu desço do altar com meu coração muito cheio de temor. Essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas falam, nossa, Van, você desce tão séria, você desce tão com a cara de brava, carrancuda. Não é, que a gente tem temor até do elogio, né, gente? A gente sabe que esse lugar do elogio, você canta muito bem, você dança muito bem, você interpreta muito bem. Eu tenho um grande temor contra isso, porque Satanás veio deste lugar, né? Então, a gente realmente sabe o perigo que é, mas também o prazer e o privilégio que é estar neste lugar. Eu amo fazer o que eu faço em todas as áreas que eu atuo, né? Eu amo estar aqui com vocês, eu estou me descobrindo nesse ministério, né? De falar diretamente, esse bate-papo, que era uma coisa que não parece, gente, mas eu tenho um pouquinho de vergonha, ou então eu sou muito sem noção, então eu falo demais, eu falo de menos. Normal, fique em paz. Mas esse lugar de artista ou adorador, eu acho que todo cristão passa por esse conflito.
mas existe um lugar a se decidir aonde qual caminho você vai seguir. Eu acho que sempre chega um momento, uma prova na sua vida que você fala, opa, o que eu estou sendo neste momento? Do que eu realmente quero? Eu quero ser um adorador ou quero ser uma voz bonitinha que canta e encanta as pessoas? Principalmente no mundo cristão, a gente vê muito isso, né? Aquele que sabe fazer muito melisma e acha que canta pra caramba, aquele que sabe assim, aquele que atua muito bem e acha que tá fazendo aquilo, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. E eu vou dividir uma experiência com vocês aqui. Eu lembro que logo quando eu me inscrevi para o Ministério de Louvor, o Projeto ID, a gente é acostumado a vir de igrejas que você chega, você sobe, canta, é a oportunidade do... Chegou uma irmãzinha que eu não sei de onde veio, eu vou dar uma oportunidade para a irmã ali, sobe aqui, canta o louvor. Eu vim de alguns ministérios e algumas igrejas que eram bem assim, então eu sabia o que eu sabia fazer, eu sei que eu não sou cantora, não canto muito bem, vocês sabem muito bem, e até às vezes a gente brinca e zoa, porque dificilmente a Vanessa acerta um tom da música, viu, gente? Só para vocês saberem, a Vanessa dificilmente acerta o tom de uma música. E nem o tempo, só para lembrar, não só o tom, como nem o tempo. Exato. Mas quando eu vim para o Projeto ID foi um grande desafio para mim, né? Estar num preparo, eu acho isso... Gente, é só você passando pela experiência para que a gente entenda o verdadeiro lugar do louvor e do adorador, né? De sair desse lugar de, eu canto muito bem, eu sei fazer, então eu vou impressionar qualquer pessoa, né? De você realmente descer ao pó, sabe assim? Acho que eu posso usar essa palavra. De você realmente se quebrantar e passar a ser um adorador e usar o instrumento que você tem, que é a sua voz, que é as suas mãos, ou o talento que o Senhor te deu para adorar o Senhor. E no Projeto ID, quando eu cheguei, foi bem isso. Eu não agendei a minha audição, eu lembro que eu cheguei na última hora, assim, Wagner estava lá fazendo audição, daqui a pouco a louca entra na igreja e fala, estou fazendo audição, posso fazer? Tipo assim, né? Ele louco para falar não, mas né, não pôde. E eu fiz audição para o Ministério de Louvor e eu lembro que eu fiquei 1 ano, gente, participando dos ensaios, participando das reuniões de oração, participando das reuniões de adoração, dos estudos bíblicos, mas no culto mesmo, efetivamente, eu não subia para cantar. E isso transformou, gente, é sério, transformou o meu coração. Foi um tempo de espera, mas um tempo que o Senhor me tirou de um status de artista para um status de adoradora. É claro que esse adorador a gente vai caminhando, né, a vida toda, pro resto da minha vida, porque eu acho que nunca tá bom e nunca será o suficiente voltado para Jesus. Mas me tirou desse lugar de que, eu sei cantar, eu vou impressionar, eu vou fazer, né, esse eu aí tinha que ser desconstruído para que o Espírito Santo tomasse esse lugar. E eu lembro que, na realidade, eu com data sou horrível, mas eu lembro que foi num evento lá na Fonte de Alívio, a primeira vez que eu peguei no microfone novamente para ministrar para uma multidão, né, gente? Tinha muita gente naquele lugar aquele dia. E foi tremendo que Deus ministrou na minha vida. Então, eu entendi este lugar, mas eu estava aqui falando com vocês nos bastidores, só para não ficar só nas minhas palavras, eu mais cedo agora estava lendo uma história sobre a Rainha Esther e o comandante do rei, ou não sei qual era o nome, não me lembro exatamente, Amã, né? E o Senhor me trouxe essa comparação de um adorador para um artista. Amã, ele tinha o anel do rei, ele se impunha no meio do povo, todo mundo temia ele podia fazer o que queria, o que ele não queria, por quê? Porque ele estava sob a proteção do rei, né? E Esther, mesmo sendo rainha, e também tendo toda essa autoridade, ela, quando foi solicitada, quando precisou mesmo que ela
se colocasse numa situação que ela viesse se impor, ela, em vez dela se avançar na emoção, naquilo, no seu legado, ela retrocede, né? Ela vai orar, jejuar, se preparar para que ela realmente obtivesse a vitória e não fosse algo que ela perderia pela sua emoção. Então, essa palavra hoje ministrou muito meu coração. Engraçado que até a palavra que o pai ministrou no domingo, né, Jean, também acaba falando muito sobre isso. Até onde podemos ir? Até onde é o meu chamado? A gente sabe que se o Senhor estiver no meio, nós seremos abençoados. E se o Senhor nos der a ordenança dele, colocar no lugar que ele quer verdadeiramente que nós estejamos, nós seremos abençoados. Porém, né, existe um fio do meado aí bem fininho, né? Se você passar dele, né, você é uma bênção hoje, mas se você não tomar cuidado, você deixa de ser essa bênção. Você deixa de ser esse instrumento usado para Deus, como a gente já viu e vê aí muitos artistas aí no mundo gospel, que era canal de bênção, e era para ser um profeta, e era para ser aquele ministro, e era para trazer multidões aos pés de Jesus, e infelizmente não se contentou com esse lugar de adorador, mas buscou o lugar do artista. E infelizmente, né, assim como Sansão, quando a glória já não está mais sobre a vida dele, quando o Espírito Santo não está mais sobre ele, a gente sabe, infelizmente, que você vai só viver como um artista e que isso vai acabar, né? Eita, que delícia, cara, eu acho incrível, porque a palavra do Senhor começa a levar a gente para vários lugares e a gente começa a trazer muitos exemplos que somente o Senhor pode proporcionar para as nossas vidas, para a gente entender. As pessoas acham que louvor e adoração só está voltada para quando a gente começa a entender algumas coisas, está voltada apenas para música, teatro, dança. Só que olha os exemplos que a Vanessa trouxe, baseado na palavra, sabe? Quando alguém quer tomar a glória do Senhor, automaticamente o Senhor chega e fala assim, não é assim, filho, não é isso, não é assim que funciona. Deixa eu te contar uma coisa, você está indo para o caminho errado. E eu tenho certeza que o Senhor continua nos dando chance para que a gente possa voltar, nos arrepender e voltar no caminho de onde nós erramos. Só que muitos não querem voltar, porque voltar dói. Vamos deixar a Letícia falar. Letícia, que nem tem experiência com teatro, louvor, dança, pouca coisa, nem faz muita coisa, fica à vontade. Nada, essa menina. Ela não faz nada, faz nada. Bom, o Jean falou sobre experiência. Eu estou no Ministério de Louvor e no teatro só há 13 anos. Que delícia, olha só. Eu entrei aos você tem 14. Quantos anos, Letícia? Só para lembrar, assim, tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu entrei no Ministério tanto no louvor quanto no teatro aos 14 anos. E assim como a Van, quando eu entrei no louvor, não foi para cantar. Né? Na época, quem era o líder do louvor era o pastor Railson. E a pessoa que estava na retroprojeção, que era aquele negócio que você colocava o papel transparente lá para botar na parede. Você é Letícia. Você é velha, hein? Isso aí, ó, se fosse o apóstolo, ia chamar de tia Letícia. Não é... Isso é antigo, hein? Aí a pessoa que estava cuidando dessa parte das letras, né, que hoje é conhecido como dos slides, né, ela ia começar a cantar e precisava de uma pessoa para ficar nas letras. Então o pastor Railson me convidou para ficar aí nas letras. Eu fiquei por bastante tempo, eu acho que foi até um pouco mais de um ano, não tenho certeza. Até que um belo dia, a pessoa que ia ministrar falou, olha, hoje você canta, vai lá fazer back, e é isso. Fagner, peraí, antes de mais nada, Fagner, me chama pra fazer back assim também? Por que você não me chama pra fazer back igual a Letícia? Não dá? Ah, tá bom, beleza, desculpa, obrigado. Continua, Letícia. Desde então eu tenho aprendido bastante, né? Já passei aí por algumas lideranças, né, dentro do Projeto ID, na parte do Ministério de Louvor. Com cada uma delas eu sei que eu aprendi, cresci de formas diferentes, né? Mas imagina só para uma adolescente estar ali num ministério que está à frente de tudo.
É a primeira coisa que a pessoa Quero fazer chega na pergunta, igreja Bia. e tá lá. Pergunte. 13 anos de Ministério de Louvor. Eu não sei nem quantos anos eu tô, acho que eu devo ter uns 5, uns 4, não sei. No Projeto ID, acho que isso. No meio de todas essas lideranças, Lê, de todo esse comecinho, passou pela sua cabeça alguma vez deixar o Ministério de Louvor e Adoração? Muito. Já. Mas, assim, foi algo de relance, assim, porque é muita responsabilidade. A gente que tá aí no ministério, a gente sabe que é muita responsabilidade. Né? Eu acho que teve um momento em que eu pensei em largar ou o teatro ou o louvor, e eu ia largar o teatro, que foi na época que eu estava na fase do TCC, na faculdade, e eu precisava focar. E aí foi justamente na fase em que o teatro deu aquela pausa. Então eu não precisei sair, e permaneci aí até então. Mas levando em consideração todos esses anos aí, todas as lideranças que eu passei, foram lideranças, algumas um pouco mais rígidas, outras um pouco mais liberais. A nossa atual, que é um equilíbrio, né? A gente sabe que a liderança do Fagner, a gente consegue ter uma certa liberdade. Não, se tem liberdade. Jean tá magoado aí. Porque ele confia. Ele Fagner confia nas pessoas em que ele Fagner não deixou cantar. É isso, já falou aqui, ó, Jean. Tá. Assim, já magoou o coração, meu líder. Te amo. Existem limites, Jean. Eu canto baixinho aqui, ó. Eu confesso pra você que vai sair só um. Tá tranquilo, dá pra cantar. E aí, né, voltando a minha cabeça, quando eu era adolescente, era muito mais propício nossa, estou no Ministério de Louvor, estou no destaque. Sim. Porque eu era adolescente, não tinha muita noção do que estava acontecendo ali. Para mim, eu estava só cantando, porque eu tinha uma voz afinadinha. Uhum. E aí, com o passar do tempo, com a maturidade, a gente vai aprendendo que não é estar à frente, não é se aparecer, não é só ter uma voz bonita, não é só saber tocar, saber atuar. Olê, só pra gente entrar na mesma linha aqui, e as pessoas puderem entender um pouquinho, que depois também eu vou compartilhar um pouquinho, o que você entende, o que é um artista, que existe muito hoje no meio gospel, e o que você entende que é um adorador, porque as pessoas às vezes acham que só porque eu estou cantando na igreja eu sou um adorador, só porque eu estou fazendo algo pro Senhor, né? Eu estou no melhor caminho. Explica pra gente aquilo que você entende um pouquinho, por favor. Eu ia chegar lá já, nesse ponto atravessa aí ainda. Já atravessa comigo assim. Levando em consideração também até a minha experiência. Na época, nessa fase em que eu era adolescente, eu estava muito mais propícia a ter um coração de artista, porque eu estava ali, que né, era legal ouvir as pessoas falando, nossa, como você canta bonito. E depois de um tempo eu aprendi o que era ser um adorador de verdade. Né? Assim como a palavra fala, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? O que é ter esse coração de adorador a ponto de ser o adorador a quem o Senhor procura? Porque se fosse simplesmente para receber adoração, ele já tem adoração no céu lá 24 horas por dia, ele não ia precisar da gente. Gente. Mas ele nos criou com esse propósito de adorar, que a nossa vida deve adorá-lo em todos os sentidos, não é só na dança, só no teatro, só na música, na parte artística. A nossa vida deve ser de adoração ao Senhor em qualquer coisa. Por onde a gente passar, a gente tem que ser exemplo. Isso é uma forma de adorar ao Senhor. Então, quando a gente tem esse entendimento de que não é o status, não é ser visto, não é nada do tipo que é estar no palco, existe uma diferença entre o palco e o altar. O palco é onde está o artista, com o coração voltado a se vangloriar, a buscar a glória para si mesmo. São pessoas que têm problema de ego, né, ego inflado, precisam dos elogios, precisam dos aplausos para permanecerem de pé.
né? Até aquela música do personagem que eu interpretei no musical falava bastante sobre isso. E o adorador, ele está ali no altar. O adorador, ele não fica em pé assim como artista. O adorador fica de joelhos, prostrado diante do Senhor. Essa eu vejo que é a grande diferença, estar rendido aos pés do Senhor e sujeito à vontade dele. É verdade. Tá bom, que isso, hein? Nossa. Que isso, hein? Que isso? Que isso? Lili, Mas nem chegou vou mais. brincar com a Letícia, não. Não, é bom assim, eu gosto disso. Deixa eu dar boa noite. Antes da Lili falar, deixa eu dar boa noite aqui pra Patrícia Batista. Seja bem-vindo, Patrícia, ao nosso Trocando Ideia. Paz do Senhor Lucas, paz do Senhor Rubão, paz do Senhor Mãe. Tô com saudade de você, apóstola Estela. Saudade, hein? Paz do Senhor Dil. Que Deus abençoe sua vida, viu? Lili. A Lili, ela tem bastante experiência, mais experiência. Tá. Não, você vai entender. Não, você vai entender. Explica. Calma, deixa eu explicar. Calma, mulher. Não precisa já entrar em choque, não. Fique em paz. Vai. Quando eu digo que você tem bastante experiência, eu digo experiência referente você voltada com outros olhares. Você tem participado do teatro, né? Que a gente tem voltado agora no teatro. Sim. Você também faz parte da dança, ajuda bastante, né? Bastante na dança. E você tem visto meio que de perto, né? Desde quando a Ana Andrade, mais conhecida como Ana Santos, que para mim ainda como você tem enxergado isso? Esse mundo para você, como que você se porta, como que você enxerga o Ministério de Louvor, como que isso, no seu coração você consegue perceber que, poxa, não é isso, não é aquilo, pra gente que não vem do berço evangélico, a gente tem outra visão, né? A gente começa a enxergar com outra mentalidade, com outra cabeça. A gente acha que, por exemplo, eu falo por mim que assim que eu cheguei, eu imaginava que, beleza, chega lá, tá cantando, tem lá, beleza, canta porque tem a vozinha bonita e vamos embora. Não tinha a noção. Só porque tem que ter, né? Tipo, tem que ter alguém. Protocolo, né? Tem que ter, não era tipo, nossa, tinha algo que é adorar ao Senhor, não, é porque tem que cantar, alguém tem que cantar. Então, que seja o Jean. Mentira, Fagner, eu sei que você não quer que eu cante, tá bom, não vou falar mais da sua. Como que você vê isso? Insiste, Fagner, insiste. Um dia ele vai me dar o microfone, um dia eu acredito. Gente, esses tempos atrás, eu tava lembrando que quando a gente fazia o IAMP, que era aquele estudo dia de domingo, para a gente aprofundar mais, né, ter um tempo mais voltado ali para estar entendendo as doutrinas, a palavra. Teve o bloco, não, a matéria, né, de adoração, tal, e o Fagner que deu aula para gente, né? E eu estava lembrando esses tempos, porque ele falou que qualquer pessoa pode ser um adorador, que você pode adorar a Deus com as suas ações, não é só a música. E Sim. Eu aprendi muito naquele tempo ali, abriu muito a minha mente sobre isso, porque quando eu cheguei eu tinha essa visão, e não por nada, assim, era de você achar que é um protocolo, que tá ali, né, vai ter o louvor antes da ministração, tudo, e depois eu percebi que vai muito mais além do que isso, né, que tem muito mais importância. Eu também estava, isso é só uma observação, porque às vezes, em questão do horário de chegar no culto, aí eu falava assim, às vezes, para minha mãe, se a gente estava em algum lugar, não, mas ainda vai estar no horário do louvor. Eu falava, a gente pode chegar a tal hora, porque ainda vai estar no horário do louvor. Confesso, eu pensava isso. Então eu menosprezava, né? Porque eu não tinha um entendimento. Então eu falava, não, tudo bem, que eu vou chegar na parte que importa. Mas mas o louvor importa. E não o louvor, claro, que os membros, vocês que estão ali à frente, mas o que a gente vai receber dali, o que você vai colocar no seu coração, que Deus quer falar através de uma canção, Eu gosto muito quando fica a parte instrumental, assim, igual a mãe já explicou para a gente, ali no mundo espiritual, a gente sabe que está acontecendo coisas, né, com os instrumentos, com a batida, que seja. Então, dessa importância que tem, e abriu muito minha mente sobre isso.
E de ter esse, e eu vejo que é uma grande responsabilidade para quem está lá também, de ter esse cuidado, que era o que a gente comentava um pouquinho antes de começar, sobre o ego, sobre você, que às vezes você fez ali, né, vai descer, igual a Van falou, eu desço mais séria, tudo até para ter esse cuidado, mas às vezes a pessoa, né, vai falar, tá elogiando, às vezes tá elogiando de coração mesmo, mas é de ter esse cuidado de como vai receber, porque o objetivo, qual é o objetivo? Não é o seu eu, é Jesus, é falar da palavra de Deus, né? Alcançar as vidas ali, seja através da música, do teatro, da dança, é um objetivo muito maior, tá? Além da pessoa, e o coração é enganoso, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo, é muito difícil. Todo mundo que tá, eu vejo que esteja trabalhando ou fazendo alguma coisa, tem que estar sempre buscando para o Senhor, igual você falou, Van, me diminua, mais de ti, menos de mim, porque é esse o objetivo, só que não é fácil, mas sempre tem que estar buscando aí para não deixar se tornar um artista, né? Cara, eu acho incrível, Lili, porque essa visão são muitas pessoas que têm. Beleza, posso chegar na parte mais importante da igreja. Qual que é a parte mais importante? A palavra? Só que, automaticamente, quando a gente começa a perceber e a gente começa a entender a responsabilidade do louvor. Sim. Nas guerras, quem ia na frente? Toma, ia lá, trombeta, tocando, vambora, quem ia na frente? A responsabilidade. Quem levar, olha só, cara, e às vezes as pessoas não dão tanta importância, só que quando a gente trata de artista e adorador, a gente tem que entender 2 momentos da nossa vida, ou daquilo que nós queremos entender quem nós somos. É o que nós estamos buscando naquilo que nós estamos fazendo. Se você canta, se você toca, se você dança, se você faz parte do teatro, para que você está fazendo aquilo? É para que as pessoas batam nas suas costas, dão um tapinha e falam assim, como você canta lindo. Jean, você é incrível cantando. Jean, você é maravilhoso, você tocando. Eu falo, quem me ajuda, né? Jean, como você faz isso? Nossa, como você no teatro, você é incrível. Nossa, você pregando, você faz isso. Peraí, tá bom. Deixa eu te contar uma coisa. Será que isso vai fazer com que você busque mais, ou o seu coração e o seu ego vai bater palma e falar assim, eu sou o cara, tô junto e misturado? Ou simplesmente eu tenho uma pessoa que toda vez que ela tá ministrando o que eu tô ministrando, a nossa mentalidade é o seguinte, a gente chega e fala bem assim, que o Senhor te diminua e que o Senhor te diminui e que ele cresça em você. Esse é o nosso elogio. Não tem essa de tipo, nossa, a palavra foi incrível. Sim, a palavra foi incrível, porque a palavra é do Senhor, não é minha palavra. Que se o Senhor quer falar, ele vai falar através de qualquer um, não é eu que estou falando. E aí a gente meio que começou a ter essa ideia de, não é para eu bater nas suas costas, de achar como que você acha, como que você pensa. Não é você, não tem nada a ver com você. É que o Senhor possa fazer algo. E a gente tem que entender esse principal detalhe. E aí a gente tem que entender, para quem você está fazendo isso? Para que as pessoas possam bater nas suas costas, ou para que o Senhor possa dizer bem assim, você está no meu caminho, é isso que eu quero de você. E aí a gente tem que começar a separar, a gente tem que começar a entender algumas coisas, né? Porque o modelo de adorador, nós temos que entender o modelo de adorador de um cara simples, nada mais, nada menos do que Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus não buscava reconhecimento de nenhuma forma. Ele poderia falar bem assim, quem fez isso aqui foi eu. Milagre, multiplicação, você foi curado graças a quem? Graças a quem? Você está andando porque quem fez com que você está andando? Você está fazendo isso por quê? Não, muito pelo contrário. Jesus era obediente à voz do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor e falava bem assim, então, Senhor, para ir para a esquerda, para ir para a direita, é para fazer isso? Tá bom, vamos fazer. Contudo, seja mesmo reclamando, resmungando, dizendo bem assim, Senhor, eu não quero passar por isso não, vão me pregar, vão me bater, mas contudo,
seja feita a tua vontade. Dando Olha graça. só. Dando graça. Jesus tinha compaixão de outras pessoas, por isso que ele queria que todas as pessoas que estavam próximas dele, que ele encontrava, queria trazer para o reino dele. Por isso que ele ensinava com todo prazer, com toda vontade. E às vezes a gente acha que a gente tem uma voz bonita, que a gente toca legal, que a gente apresenta, que a gente dança, que nós somos mais importantes do que qualquer um. E não é assim. Para Deus não é assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor tem só falado, você vai ser usado. Desde que... Não, e Jean, é uma outra coisa que eu acho muito legal a gente pontuar também, que não significa que você vai estar em evidência, né, em cima de um altar para ser um adorador. Exatamente. Então, para mim, o adorador é o Cadinho que está lá no final de semana, a Glória, o Robson, e a gente que está lá no final de semana limpando a igreja, que quase ninguém vê, e recrutando, né? Aleluia. Quando você vai servir um café, tá precisando lá, né, de um cafezinho, que tem uma reunião e você vai lá servir. Cara, e Jesus olha muito, vou dizer para você que eu acredito que Jesus olha muito mais esse ato do que a Vanessa, que está lá em cima do altar ministrando louvor. O Senhor conhece o nosso coração. Exato, a maneira, você pode ser um adorador em tudo que você fizer. Exato. Até passando pano no chão da sua casa. Se você estiver ali em espírito de oração e adorando ao Senhor, aquilo é um motivo de adoração. Porque sabe o que eu vejo também, Jean? Vou levantar uma polêmica aqui porque eu gosto. As pessoas têm medo de ministério. Porque acha que a responsabilidade de ser um adorador vai ser muito cobrado dele. Não vou dizer que não vai, mas o fardo é leve e o jugo é suave, né? A gente troca com Jesus, né? Além de haver as nossas preferências artísticas, vamos dizer, eu me identifico com o louvor, eu me identifico com o teatro, eu me identifico com a arte, vou pintar um quadro, né, com a Soninha lá que faz o artesanato. Independente da sua identificação, tudo isso está incluso dentro de um caráter de adorador. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que nem eu vi a Lília comentando agora. Nossa, eu chegava e, não, tá na hora do louvor, mas a gente não entende o que isso prepara o nosso coração. Para mim, eu, pelo contrário, Lívia, se eu não chegar na hora do louvor, eu nem ia para a igreja. Eu tinha o pensamento ao contrário, porque eu falo, para mim eu vou perder o melhor, que é preparar o meu coração, preparar a terra para a palavra. Porque senão eu fico dispersa, eu não consigo prestar atenção, eu já sou, né, meia tantã, então eu fico lá. Então eu preciso aquietar a minha alma, eu preciso que o meu espírito, sabe, se prepare para receber a palavra. Fala, Jean. Van, quando a gente a diferença é que as pessoas não querem ser evidência daquilo que elas estão fazendo. As pessoas preferem ser anônimas em diversos momentos, em diversas situações. Verdade. Só que automaticamente a gente tem que entender que nós somos adoradores. Independe ou não do ministério que você esteja, ou se você tem ministério ou não tem ministério. Só que quando você vai para um ministério, automaticamente você se evidencia. Você se torna aquela pessoa que vai participar de algo, seja ele qual for, da limpeza, seja ele qual for, de teatro, louvor e adoração, automaticamente você começa a se tornar evidência. E cada vez que você erra, as pessoas vão te dizer que você está errado. E aí você não quer participar de ministério. Por que você não quer participar de ministério? Porque você se tornou evidente. As pessoas vão te olhar com outros olhos. Se você faz parte dos 3 ministérios, conforme a gente está falando aqui, de louvor, dança, teatro e assim por diante, você se torna referência. As pessoas começam a te olhar com um olhar dizendo assim, aquela pessoa, ela busca o Senhor, ela abre mão. Porque quando você entra no ministério, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não estou falando que é errado, tá? Você começa a abrir mão de você para que o Senhor possa começar a fazer algo dentro de você. Porque você abre mão de final de semana, você abre mão de você estar em algum lugar, para você estar servindo ao Senhor, porque você entendeu a sua responsabilidade no reino. Por isso que você faz parte de um ministério, e você ajuda com que tudo funcione da melhor forma possível. O engraçado é que as pessoas, elas querem separar o culto como se ele fosse em partes. Mas desde o momento que você entra na igreja, já faz parte, já iniciou o culto.
Já iniciou. Ah lá, o cara que foi lá abrir o cadeado para abrir o portão, ele já faz parte daquele mover sobrenatural que vai acontecer. A cadeira tá limpa, o chão tá limpo. Tudo isso faz parte, o envelope que alguém foi lá e colocou, alguém foi lá e fez isso, vai começar o louvor, vai começar isso, vai começar até o final, tem a cantina, tem a lojinha, tudo isso faz parte do culto. Olha só que incrível, porque nós estamos fazendo tudo voltado para o Senhor. Não existe separação. Então, o que o nosso coração e o nosso desejo tem que entender é que nós temos que abrir mão do nosso eu, para que o eu do Senhor possa vir. E a gente não pode ele falar aí, Lê. Ainda complementando isso tudo que vocês estão falando, sobre esse receio das pessoas não quererem estar em evidência ou não quererem a responsabilidade, a palavra diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. É isso. Nós fomos chamados para servir, para adorar em qualquer sentido, né, em qualquer lugar que nós estivermos. E também a palavra diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, você quer que a pedra seja uma adoradora no seu lugar? Ou você quer ser o adorador que o Senhor está procurando? Aquele adorador em espírito e verdade, que adora com o coração realmente contrito diante do Senhor. Não buscando a glória, não com o coração fechado para receber aquilo que o Senhor tem reservado, mas um adorador de coração quebrantado verdadeiramente. Porque senão as pedras vão clamar no nosso lugar. Verdade. Vão cantar, vão dançar. O nosso coração tem que estar voltado 100% do Senhor para que a gente não se torne um artista. E a gente não entre na igreja e simplesmente ache que nós estamos fazendo algo porque tem que fazer. A gente não tem que fazer nada automático, porque o Senhor não faz nada automático. Se a gente olha todos os milagres que o Senhor fez nas nossas vidas, nenhum deles foi automático. Nenhum deles foram igual um aos outros. Cada milagre é diferente. Então, a gente tem que só separar isso e falar, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo no automático? Eu estou fazendo isso para minha vontade? Para aquilo que as pessoas batam nas minhas costas e digam, parabéns, você é incrível. Ou você foi tremendamente usado pelo Senhor. Ou como que você está vivendo. Ou você quer mudar os parâmetros ou os paradigmas daquilo que você entende ou acredita. Não, eu fiz porque está acontecendo isso porque o Senhor me capacitou e Ele vai me ajudar e assim eu vou fazer dessa forma. Não, não é isso. De graça o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. E aí o Senhor quer que a gente simplesmente retribua em adoração, em louvor, consagrando tudo, a nossa vida 100% para o Senhor. E o Rubão colocou uma pergunta aqui que eu acho essa pergunta incrível e eu gosto de polêmica. Eu ia falar agora. Fala aí. Eu gosto disso, vou até colocar aqui agora. Show de bola. Olha só. Eu já vou para a Letícia agora. Show de bola. Letícia, vambora. Bora, Letícia. O que você acha desse aí? Para mim... Justo para você. A gente complementa aqui. A gente complementa. Eu acho que esse assunto é muito delicado. Porque assim como nós, aquelas pessoas que estão ali servindo na adoração, assim, em forma de convidado, elas têm família, elas têm uma banda que trabalha junto e todos precisam de um salário. Eu concordo em partes com pedir um cachê, não concordo com cachês absurdos. Existe um limite ali, né? Um equilíbrio. Porque aquelas pessoas precisam de sustento também. Mas, levando em consideração de que é o Senhor quem nos sustenta, tem muitas pessoas que não cobram. E mesmo assim são sustentadas pelo Senhor. Eita Deus! Lê, é exatamente... Letícia, é exatamente aonde eu quero entrar. É exatamente aonde eu quero entrar. Eu só deixei você falar e fiquei quietinho. Na hora que você entrou no ponto, eu falei, é isso. Exatamente isso. Meus queridos, nós temos que entender um pequeno detalhe. Sim, tem essas pessoas que vivem para o Senhor e que o Senhor... elas fazem, depende, mas nós temos que entender que a partir do momento que nós abrimos mão
para viver pro Senhor, quem vai sustentar a nossa vida, a nossa realidade, seja ela qual for, financeira, quem vai ser o provedor da nossa vida é o Senhor. Por isso que a gente tem que entender que, independe ou não da igreja que as pessoas vão e tudo mais, ou as pessoas vão na nossa igreja e assim por diante, nós temos que entender que nós devemos abençoar a vida dessas pessoas. Só que, a mesma forma que a Letícia colocou, eu não acho certo você vir na minha igreja e você querer um microfone. Fala o microfone top aí, Shuri. É Shuri? É isso aí? Fala, sei lá, Sunrise. Shuri. Shuri, Sunrise. Ai, se não for tal, se não tiver a caixa XYZ, cara, então peraí, você não tá querendo louvar o Senhor. Jesus juntava com a multidão e ele falava ali à vontade, sem microfone, sem nada. E por que você quer ser diferenciado? Então aí já entra que você, aí começa a vir e mudar a mentalidade. Peraí, você é um artista ou adorador? Peraí, deixa eu te contar uma coisa. Se tiver apenas um microfonezinho e uma caixinha falhando e você puder cantar, glória a Deus nas alturas. Se não tiver, você vai cantar do mesmo jeito. E aí as pessoas começam a investir naquilo que elas estão fazendo. Poxa, eu vou comprar um teclado, vou comprar uma guitarra, sei lá, e é cara, então automaticamente eu vou querer ser restituído. Vou querer ser restituído. E como que eu vou ser restituído? Eu vou na igreja do Projeto ID e vou lá dizer bem assim, apóstolo Ivete, então, eu vou na sua igreja, mas você tem que me pagar 20 mil reais pra eu cantar. Pera aí, filho. Quem não sustenta é o Senhor. Por falar em apóstolo Ivete, olha o comentário dele aí, ó. Cadê? Põe aí. Infelizmente... Lê aí, já. Infelizmente, hoje a grande maioria quer ganhar muito e não deixar o Senhor, ou deixar Deus nos sustentar. Olha só, cara. É uma grande realidade. As pessoas querem... quem vai me sustentar? É a igreja onde eu vou tocar. Só que, cara, o Senhor nos entregou tudo de graça. O Senhor não foi lá e cobrou e falou, Vanessa, você vai ser salva por exatamente 15 mil reais. Deus entregou seu único filho para morrer, independe ou não, se o cara é assassino, se o cara não é, se o cara rouba, se o cara deixa de roubar, não existiu preço. O preço foi pago na cruz. Então, automaticamente, se alguém quer nos abençoar, glória a Deus nas alturas. Mas eu continuo propagando o evangelho, não tem que ter preço, não tem que ser algo financiado. Entende? O Senhor quer nos proporcionar para que a gente possa ter o nosso coração voltado para Ele, não para nossas coisas materiais. Então tá, Jean, então você está me dizendo que eu não tenho que pedir nenhum tipo de oferta quando eu vou ministrar em alguma igreja. Vanessa, ou eu tenho que pedir? Você, assim, a cena é o seguinte, é meu entendimento. Cara, se você vai cantar, se você vai cantar, vai tocar, vai fazer seja o que for. Eu já conheci várias bandas que diziam bem assim, aquilo que Deus tocar no seu coração. Nós temos um custo, exemplo. Isso. Nós temos um custo. Já conversei com algumas pessoas que falaram bem assim, nós temos um custo e aquilo que você puder fazer pra gente, beleza, sei lá, vou te trazer do Rio pra você tocar na igreja. Tem como você ajudar com isso, com o transporte pra gente vir aqui? Porque você sabe, poxa, a gente não consegue arcar, mas cara, a gente vai no maior prazer. E aquilo que você quiser abençoar a nossa vida é outros 500, porque, a gente tem que entender que não é a gente, não é pra gente, é pro Senhor. Não tem nada a ver pra minha vida. Quem vai nos sustentar é Deus. Se eu começar a pensar... Olha lá, o que o Fagner colocou aí? Lê aí, Lili. A questão maior é, se for direção de Deus que você viva do ministério, Ele irá te sustentar. Ministério é servir. Hoje virou negócio, infelizmente. Você entende? E é exatamente isso. Quem está disposto a abrir mão de tudo? Quem está disposto a abrir mão de tudo para viver aquilo que o Senhor quer que ele viva? Se alguém chega para você e fala bem assim, Vanessa, então a partir de hoje você vai viver da música, mas para o Senhor, tá bom? A Vanessa já vai se desesperar e falar assim, você tá maluco? Cada igreja que eu for tem que cobrar 2 mil reais, porque tem minha conta para pagar. Tem minhas contas para pagar. Você acha que eu vou viver da música? Como que eu vou viver da música? Mas o Senhor sustenta, o Senhor vai prover, o Senhor vai ter pessoas com o coração voltado para a obra dele e vai falar assim, Vanessa, toma aqui. A gente conhece um monte de história assim. Sim. A gente sabe. Vários testemunhos, né? Todas as pessoas, uma coisa que é incrível, todas as pessoas que cobraram alto para estar em determinadas igrejas. Não estou em alto nenhum hoje, né? Pelo contrário. Nem precisei falar. Estão em algum lugar hoje? Menos no alto.
Cara, por quê? Porque o coração foi se afastando daquilo que o Senhor tinha. Imagina um elo aqui ligado, conectado. Pô, preciso de dinheiro, aí desconecta um. Preciso comprar isso, eu preciso pagar minha conta, preciso fazer isso. E o elo que você tinha com o Senhor começa a sair e você começa a pensar só nas coisas desse mundo, daquilo que a terra vai te proporcionar, não daquilo que vem do alto, que é algo sobrenatural. Então, automaticamente a gente tem que saber dosar isso. Como o apóstolo colocou aqui, de graça receber, de graça dar. Se te chamar para você fazer alguma coisa, você vai cobrar? Cara, você vai ministrar, você vai tocar, você vai cantar, então você tem que me pagar. Cara, mas peraí, a palavra de Deus está de graça. É de graça, o Senhor é de graça, Ele morreu de graça. Então a gente não tem que ficar pensando com essa mentalidade. O coração voluntário, né? Não existe. Né? Não existe, porque aí mudou o foco para eu e as minhas necessidades, eu e aquilo que eu preciso. Artista, né? Eu e aquilo que as pessoas podem me proporcionar. Peraí, mas o foco é do Senhor. Quanto mais pessoas você conseguir ter no evangelho, melhor ainda. Mas se você quiser separar essas coisas e falar assim, eu vou lá naquela igreja que fulano tá cantando, mas pra você entrar lá é exatamente 40, 50, 70, 80, 90 reais. Porque tem que pagar o músico, tem que pagar. Então, peraí, eu não posso ouvir eles cantando? Não pode. Porque você não pagou pra isso. Você não pagou pra isso. Você não pagou, então não tem por que você estar nesse lugar. E aí muda, né? Então, o artista, ele quer a recompensa e a glória para si. Ele quer ser custeado neste mundo para que as pessoas possam ver o trabalho que ele entende que ele está fazendo para o Senhor. Mas é para o Senhor? Venhamos e convenhamos? É para o Senhor? Bom, né? Não é para o Senhor. Como a Letícia mesmo trouxe. O altar é o lugar que nós estaremos prostrados de joelho, com a cara no pó, literalmente. A gente não vai estar lá dizendo assim, vamos adorar, levante suas mãozinhas, vai pro lado. Não, filho. Pro lado e pro outro, não é isso. Não é o Jean que está sendo adorado, não é a Letícia, não é a Lília, não é a Vanessa, não. Quem tá sendo, não é entretenimento, né? Quem tem que ser adorado hoje, infelizmente, a gente vê que existe um público que vai à igreja para um entretenimento. Os ministérios de louvor virou um período de adoração, não é de adoração, mas é um período de entretenimento. Você pode prestar atenção, muitos disso não consegue se conectar com a palavra, não consegue prestar atenção na palavra, ela consegue estar ali, né, simplesmente porque ela entende que ela vai cumprir a obrigação semanal dela, sabe assim? Eu preciso cumprir a minha obrigação semanal, que é fechar o meu domingo, é fechar o meu final de semana na igreja. Então, cara, isso é um lugar também muito preocupante do adorador, do coração, né? Porque a palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós estamos falando que nós não precisamos nos preocupar, né? A Bíblia, eu não lembro onde fica, eu sou terrível de endereço, mas eu sei que existe uma palavra que diz, olha os passarinhos, olha, né? Olha os lírios do campo. Lá, olha os lírios do campo, olha, eles não trabalham. É a mesma passagem. É a mesma passagem, né, Lê? Sim. Você entendeu? Então a gente entende de que, enquanto o seu coração estiver voltado e quebrantado para esse tipo de adoração, o Senhor vai te sustentar, né? E como a gente cansa de ver aí, tem ministérios que são totalmente sustentados pelo Senhor, né? E tem ministérios que a gente sabe que também são artistas que utilizam da palavra para se promover. E aí é onde entra uma outra coisa também. Uma coisa que a gente tem que entender. Peraí, Lili, já fala rapidinho, senão eu perco o raciocínio. Eu tô ficando meio. Como diz o apóstolo, eu tô ficando meio velho e tô esquecendo as coisas. Sou o tio Jean agora. Uma coisa que a Sara sempre fala, e é bacana, o mais importante é quando as coisas. O fim do que o começo. Aí você fala assim, por que tem a ver? Aí eu já trago alguma coisa sobre a palavra de domingo do apóstolo. O rei Uzias, ele fez um monte de coisa. Construiu, ele era super inteligente e assim por diante, construiu um monte de máquinas, ganhou um monte de luta, de batalha. Só que ele foi lembrado como o rei leproso no fim da vida dele. Como ele terminou, né? Ninguém lembrou daquilo que ele fez, daquilo que ele tinha construído, daquilo que ele tinha se determinado a fazer,
porque ele desobedeceu ao Senhor, ele parou de buscar e seu coração foi corrompido. E ele começou a achar que ele podia fazer muito mais, coisas sem nem ouvir a voz do Senhor. Simplesmente eu vou fazer isso e é assim que tem que ser, e vamos embora e já era. E ele foi lembrado não como um rei que ganhou muitas lutas, que ganhou muitas batalhas, que construiu muitas coisas. Não, ele foi lembrado como o rei leproso. Ele tinha lepra. Então, olha como termina. Olha como finda as coisas. Lili, fala aí, Lili, fica à vontade. Eu ia falar uma outra coisa, mas pegando essa sua aí do fim, e sobre o começo e o fim, a gente pode pensar nesses artistas, assim, que no meio geral que a gente conhece, que começaram muito bem, nossa, vai ser para a glória de Deus, é para levar a mensagem, tá em missão, tá fazendo isso, tá fazendo doação, mas que no fim não era isso, né? Se perderam, talvez era, mas não souberam lidar e foram para o outro caminho, o ego cresceu, o dinheiro subiu a cabeça, né? E perderam a essência do que realmente queriam levar, né? Exatamente, Lili. Assim que eu me converti, tinha um cara que ele era incrível, e a Letícia lembra que na nossa igreja só tocava ele, de todo tipo, de todas as formas e assim por diante. E eu ouvia as músicas deles e eu chorava, e eu falava, mano, esse cara é incrível, esse cara é fantástico. Só que passou um tempo, ele começou a achar que ele era não melhor do que as outras pessoas, ele achou que ele tava num nível, num patamar acima, num patamar maior, sabe? Tipo, que ele tava... Cara, não é nem, pra você ter ideia, nem tava nem se comparando a ninguém do mundo gospel, cara. E olha que eu acho, essa palavra gospel eu acho muito errada, feia, enfim. Eu também não gosto. Gosto. Acho hoje em dia colocou Deus no meio, é gospel. E Deus, aí tá lá assim, se ele morresse, eu pisar na cabeça de alguém, mas Deus tava comigo. Não, beleza, é isso, é gospel. Mas não é isso. E aí, esse cara tava se comparando a outros níveis, sabe? Tipo, não, eu tenho que sair daqui, porque aqui não tem ninguém comparado a mim. Meu Deus. Até hoje, gente, uma coisa que é incrível, Deus perdoa os nossos pecados. Uma coisa que eu tenho falado muito, Deus perdoa os nossos pecados, mas o ser humano que vive nessa terra não é Deus, não é Jesus, e eles lembram das coisas. E principalmente para você, pode falar, Lê. Falando sobre esse rapaz aí que você está falando, eu assisti a participação dele num podcast recentemente, em que ele contou como que foi essa experiência, né? De quando ele estava lá nesse estouro, nesse auge, e ele se deixou o coração corromper. Ele disse que a esposa dele foi a primeira pessoa a confrontar ele, que ele estava errado. Ela falou no podcast, ele conta que ela falava para ele, tipo, cara, você não tá vendo o seu filho crescer, você só tá em viagem, você tá fazendo show. E ela que foi a pessoa que mais orou para que ele tivesse o coração contrito aos pés do Senhor. E a forma como ele fala que a forma como o Senhor encontrou de fazer com que ele reconhecesse tudo isso foi quando ele chegou no auge, que aconteceu tudo que aconteceu e ele foi reduzido ao pó, a nada. Passou um momento que ninguém mais lembrava quem ele era, o que estava acontecendo com ele. E hoje ele está morando nos Estados Unidos, está servindo numa igreja local e está sendo pastoreado de perto ali. E ele diz que hoje ele está no momento mais feliz da vida dele. Eu acho que é referente. Nós ouvimos uma palavra recentemente, que fala justamente sobre isso, Letícia. Você está preparado para o ministério a essa altura. Você ter estrutura espiritual para suportar essa fama, né? Eu vou colocar entre aspas aí. Essa estrutura espiritual, gente, que para mim é o que mais importa. E por isso que quando eu falo desse lugar, para mim me traz um grande temor, porque quantas pessoas se subiram rápido demais, né? Cresceram muito, foguete, né? Apareceram e no mesmo instante, daqui a pouco elas desapareceram. Por quê? Porque eu acredito que não tinha uma base, não tinha uma estrutura, não tinha uma cobertura espiritual, ele não tinha um preparo para isso. E hoje, sinceramente, é o que eu mais falo para Deus no meu ministério.
E o que o Senhor já falou comigo também, que quando ele precisa levar uma pessoa a isso, para pregar a multidões, para falar a multidões, né? Porque é o que todo artista quer, né? Ele quer que seja, uau, multidões, e vamos falar para estádio, vamos falar, né? É ter essa estrutura. Porque se nós não tivermos essa base espiritual, esse cuidado de saber aonde você realmente está enraizado, infelizmente, isso vai passar muito rápido. A gente tem que entender que o nosso coração é enganoso. Sim. E uma coisa que eu acho incrível, que a gente tem que examinar o nosso coração todos os dias, seja ele qual for. Desde que você esteja no ministério pequeno ou no ministério grande, ou você está em qualquer outro lugar fazendo qualquer tipo de coisa, a gente tem que examinar o nosso coração. A Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Tem mais uma parte aqui em Provérbios 29 e 23 diz assim, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará, o humilde de espírito. Cara, quando você para pensar, você fala, cara, onde eu cheguei? Onde eu estou? Qual é meu nível? Qual é o nível? Será que todo dia eu não vou ter que examinar meu coração onde quer que eu esteja? Se eu for em uma igreja, cara, você começa a perceber que o nosso coração, o ser humano é movido a isso. A gente precisa dessa... Por isso que a Bíblia todo dia bate na gente e fala bem assim, filho, você tem que examinar todo dia. Todo dia. Eu mandei uma música pro louvor ontem e a cada letra, a cada detalhe que eu ouvi, eu falava, quando eu achei que eu me entreguei, que eu já tinha me entregado, vem você e fala, não. E aí ele fala assim, abro mão de tudo pra viver tudo, sabe? Tipo, quanto mais eu vou morrendo, mais você vai vivendo em mim, mais o Senhor vai vivendo na gente. Então, todos os dias o Senhor vai bater na nossa porta, desde que você queira, né? Desde que você esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. Para simplesmente dizer assim, Senhor, eu quero ser um adorador, eu não quero ser um artista. Seja ele qual ministério que você esteja, seja ele qual aquilo que você está fazendo. Sabe, é necessário que todos os dias que o Senhor possa crescer nas nossas vidas e a gente possa nos diminuir. Porque se a gente começa a achar que a gente está maior que Deus, a gente tem um exemplo bem prático, nada mais, nada menos do que um cara pouco conhecido do que Satanás. Simples assim. Um cara que só quis a glória de Deus. Simples assim. Ele só quis ser parecido. Quero sentar no trono. Simples assim. Quero sentar. Tô tirando o foco de Deus e eu quero ser Deus. Então, automaticamente, deixa eu te contar uma coisa, sai fora. Vapo. Toma. Então, gente, ser artista, as pessoas falam assim, nossa, que lindo, nossa, que bacana. Mas existe um preço. Existe um preço a ser pagado por ser artista. E esse preço é você se afastar da vontade do Senhor. Quem quer ser artista? Eu prefiro ser adorador, porque automaticamente eu tiro o foco de mim e falo assim, eu tô aqui porque o Senhor me sustentou. Não é eu que tô fazendo nada, é o Senhor que tem me ajudado para eu me manter de pé. É o Senhor que tem me fortalecido para eu continuar aqui. Ou simplesmente você quer ser aquela pessoa que fala assim, graças a mim eu consegui tudo isso, olha só minha vida. Olha aqui, tudo isso aqui, foi eu que fiz, isso aconteceu. É isso que o artista faz. É isso que o artista começa a buscar. E ele interpreta que as coisas que acontecem, que aconteceram foi por forças dele. Mas quando a gente percebe, cada vez mais você está distante do Senhor. E quando você está distante do Senhor, automaticamente Satanás vem só falando aqui, vem filho, vem isso, vai ficando mais longe dele, vai ficando mais longe dele, vem mais para perto de mim, vem ficando mais para perto de mim. E aí você percebe que cada vez mais, eu sempre gostei da música. Como eu falei, eu não sou do berço evangélico nem nada, mas eu sempre gostei de muita música. E eu nunca consegui entender, porque a maioria dos músicos, dos artistas, tudo usava droga. Tudo viciado. Aí você fala assim, por quê? Por que quem aguenta 5, 6 shows num dia, Letícia? Fala pra mim. 5, 6 shows, você tá aqui, de repente você vai pra um lugar, de repente você vai pra outro lugar, de repente você vai pra outro, o cara tá tomando cachaça, tá bebendo, tá usando droga pra se manter de pé. E aí você fala, peraí, como que um cara chega nesse nível? E aí com o Senhor é totalmente diferente, o Senhor chega e fala, filho, eu vou te sustentar, então não se preocupa, não se preocupa. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Calma, você não precisa fazer tudo isso. A não ser se você muda o seu foco, você quer ser artista e não adorador. Eita lasqueira, a gente fala demais, hein? É isso, eu gosto assim. Uma outra coisa que eu queria pontuar rapidinho também, porque a gente já está se encaminhando para o final, que tem um outro lado também, que é o adorador que se deprecia. Essa é a palavra, Letícia?
Não sei o que você quer falar. Que acha que não consegue fazer, fica se depreciar, né? Se diminui. Se diminui, acha que não é capaz, Deus te entregou um talento, você sabe fazer o melhor e você acha que não. Não posso, não consigo, não vou. Ou você procrastina, ou você se deprecia e acha que o seu talento é para ficar escondidinho dentro da sua casa só para você. Não, amor, não é. Vou dizer uma coisa, vem para Jesus, deixa Jesus usar seu talento, né? Van, isso é muito legal isso, você falar, porque o que acontece? Eu falo por mim, eu nunca imaginei que eu estaria tocando, porque para quem me conhece, sempre gostei do samba, da vida, né? Sempre toquei tudo de samba. E de repente você se depara tocando rock and roll. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Oi? Nunca gostei de rock and roll. Nunca. Rock and roll, eu costumo brincar, eu falo pra Sara assim, que são os dorme sujos, né? A Sara racha o bico, que aí, na minha época quem gostava de rock and roll eram os dorme sujos. Mas, automaticamente, o Senhor começa a trazer o entendimento no nosso coração. Cara, se o Senhor quer te transformar, se o Senhor quer te moldar, cara, seja ele qual for o seu talento, não esconda ele. Ah, mas eu não sei fazer. Cara, quem vai te sustentar e quem vai te fortalecer é o Senhor, não é o Jean, Letícia, Fábio. Né? Quem te capacita é o Senhor. O Senhor pegou aqueles que não são para ser. Pegou um pescador que só pescava peixe para ser pescador de homem. O Senhor é tão incrível que ele vai lá e pega um cara que era tesoureiro, Judas, para entender, ser transformado e falar, filho, não é assim, você tá vendo milagres, você tá vendo coisas, então, filho, eu sei que você faz isso, eu sei que você faz isso, eu sei que você só sabe fazer isso, mas eu não quero que você continue só fazendo isso. Olhe para mim, o Senhor só pega quem não é para ser. Ah, mas, gente, se eu contar uma vez aqui, na faculdade eu gaguejava para falar, imagina para falar de Deus, para estar aqui. Fazer apresentação para alguém, eu travava de uma forma que eu falava bem assim, e o professor falava assim, ó, vai filho, eu tô te ajudando, e eu... esse Jean aqui, o mesmo, e aí o Senhor capacita a gente. Deus é bom na sua vida, hein, Jean? Eita, Jesus bom! Não deixe com que isso atrapalhe vocês, porque o Senhor quer continuar usando o seu talento, seja ele qual for, para música, para o teatro, para falar, para pregar. O Senhor quer utilizar o seu talento, desde que você diga, eis-me aqui, Senhor. Desde que você fala, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. E aí você entra para uma galera que vai falar assim, então, você tem que abrir mão de você para o Senhor entrar. Como o apóstolo colocou, é necessário que meu eu, diminua e o Senhor cresça. É necessário que a gente tire tudo aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, e o Senhor possa entrar na nossa vida, e Ele vai fazendo morada, e Ele vai nos aperfeiçoando, e nós não queremos ser artista, muito pelo contrário, todos nós queremos ser adoradores, examinando o nosso coração, examinando a nossa mente e entendendo que somente o Senhor é justo para cumprir, e Ele vai cumprir desde que você esteja nos caminhos. Amém? Cara, amém! Eita, que tem assunto, hein, gente? Para encerrar, tem uma passagem, eu vi uma passagem Apocalipse, olha 7:12. Olha, que isso, hein? Não, achei que é importante para a gente sempre estar trazendo à memória essa palavra. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. 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 Lili, é tudo pro Senhor, não tem nada a ver com a gente. É tudo pro Senhor. É tudo pro Senhor. Enquanto a gente estiver colocando isso na mente, no coração, o Senhor vai estar conosco. Não é para nós. Né? É isso, é bem isso. Isso tem que estar enraizado no nosso coração, tem que ser a sementinha que vai plantada e vai criando raízes. É tudo pro Senhor, não tem nada a ver comigo. É tudo pro Senhor, não tem nada a ver comigo. É tudo pro Senhor, não tem nada a ver comigo. Amém? Van, hora pra gente encerrar. Bora pra gente encerrar, que incrível estar aqui com vocês, gente. Isso é doido. Cada trocando ideia assim que a gente muda o tema é top. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por este tempo de comunhão, de interação, Senhor Jesus, falando da tua palavra, Pai. Senhor, nos ensina cada dia a sermos
adoradores na tua presença, Pai. Que nós verdadeiramente, ó Pai, venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Que o Senhor encontre em nós o verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Forge o nosso caráter, ó Pai, um caráter cristão, Senhor, para o louvor da tua glória. Senhor, eu abençoo todos aqueles que estiveram aqui conosco no chat, aqueles que vão assistir posteriormente, que eles possam entender este princípio de que nascemos e vivemos e vamos morrer para o louvor da sua glória. Tudo é teu, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu povo. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa eu colocar aqui um negocinho para ficar bonitinho. Isso, obrigado, Letícia. Eu tava procurando. Corta a cara da Vanessa, não tem problema não. O importante é isso. O importante é o aviso. Fica tranquila. Mas o mais importante é o Senhor estar no controle de todas as coisas. Semana que vem, nós estaremos falando sobre esse mesmo tema. Porém, nós estaremos focados para teatro. Nós iremos falar sobre artista e adorador do será teatro. Convidado? Nada mais, nada menos do que Mimizinha, a nossa líder do nosso teatro. Nós iremos ter um papo bem legal, aquilo que o Senhor fala através de teatro, como ele fala, enfim, o Senhor é incrível e ele quer continuar nos ajudando, então esteja conosco, mande para os amigos que vai ser uma bênção. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Beijo, tchau. paz, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.